Boa tarde, domingão, dia 28 de junho de 2026. Acabei de gravar um vídeo e vou partir para outro. Esse outro vamos falar um pouquinho do final dos festivos, das festividades juninas. Juninas, São João, aquelas festividades top que todo o norte e nordeste do país tem. Todo mês de junho, São João, depois vem São Pedro, o São Pedro é apenas um dia comemorativo, porém São João é o mês todo. Aí vem junta com as festas juninas, de escolas, de comunidades e tudo mais, e aí tem esse mês festivo, mês de São João, mais conhecido como mês de junho. E a gente vai fazer uma análise apenas aqui no Nordeste do nosso país, no estado do Pernambuco, que tenta resgatar essa cultura nordestina, que é o nosso forró, que aos poucos foi sendo esquecido. Claro, jamais será. Mas o que eu falo sobre isso? Porque o nosso forró pé de serra é um. E o forró, hoje, ele teve uma mistura de ritmos, letras, palavrões, xingamentos e tudo mais. Que pena, né? Porque o nosso forró pé de serra são aquelas músicas, no máximo, com duplo sentido. Mas uma coisa tão bonita de se cantar o nosso forró, ele tem, mesmo tendo sentido duplo, mas é uma coisa respeitosa, uma coisa belezura, uma coisa ótima para resgatar a nossa cultura nordestina, aqui no nosso país, no nosso Brasil, que é o forró amado por todos os estados do nosso país. São aqui, no estado do Pernambuco, 184 municípios, se eu não estiver enganado. Eu quero chegar lá dizendo o seguinte: você já imaginou se federal, estadual e municipal se reunissem, em vez de gastar todo esse dinheiro com essas festividades, economizasse essa fortuna gasta nesse mês, em todas essas festas, para o bem-estar social do país? Do país, no caso, no nosso estado. Porque o nosso estado, se eu não estiver enganado, ele é o primeiro no ranking nacional como pior estado em questão de segurança pública. O número de homicídios no nosso estado, Pernambuco, é absurdo. Só que isso não se restringe apenas a Pernambuco. Hoje, essa situação pega todo o território nacional. 8.516.000 quilômetros quadrados de extensão. Olha que país abençoado. Se for comparar em alguns pequenos países por aí, o Brasil deve dar uns 10 países do mundo. Aqueles pequenos, né? Pequenos países. Um único país, Brasil. Nosso maravilhoso Brasil. Só que o que nos mata, o que nos atrasa, é o fato de que todo esse dinheiro, que no futuro eu vou trazer um vídeo calculando, fazendo um cálculo de mais ou menos 4:01 da tarde. Mais ou menos quando foi gasto nesse São João 2026. Nesse festivo mês de junho. São João, festas juninas e tudo mais. Se você disser, não, o ano que vem não vai ter mais festa junina nem São João, as críticas caem na hora. Por quê? Porque o povo quer festividade, o povo quer festar, o povo quer gastar, o povo quer se endividar, vamos dizer assim. Eu lamento estar falando isso aqui, porque muitos vão se sentir ofendidos. Mas eu estou errado se eu disser que você trabalha de segunda a sexta para gastar sábado e domingo?
Então, se você entra nessa cultura de gastar o que nem produziu, você dá ênfase para o pessoalzinho de Brasília aumentar o gasto. Eu vou te dar um exemplo. Aí, em eleições passadas, falávamos de 4 bilhões para os partidos. Eles, sem querer, querendo, aumentaram para 6 bilhões. E esse ano de 2026, eles estão tentando. Eu acho que vão conseguir, porque o que eles querem em Brasília, eles conseguem. O povo não está lá para dizer não. Estão querendo levar essa verba partidária para 40 bilhões de reais. Olhem o que eu estou falando. 40 bilhões de reais. Aí você fala, cara, então não dá hoje nem para imaginar quanto foi gasto esse mês de junho com essas festividades em todos os municípios que tiveram as comemorações realizadas. É triste, porque nós temos um país com 220 milhões de brasileiros. Acho que uns 100 milhões passa dificuldade hoje, está endividado, está, vamos dizer, quebrado. Aí vem aquelas mídias dos governos incentivando a pessoa a financiar as dívidas. Mudar apenas o jeito de pagar. Mas se você faz um refinanciamento de uma dívida, você vai continuar devendo. E esse refinanciamento sempre aumenta. É por isso que essa grana para todas essas festividades aumenta sempre dos 3 governos. Por quê? Porque eles precisam gastar o dinheiro que está sobrando nos cofres públicos, tanto do municipal, como estadual, como federal. Por que eu digo isso? Imaginem só, o Luciano, o Gustavo Lima, Xande Avião, Safadão, Zezé de Camargo e muitos outros aí pela frente. São apresentações milionárias. Claro, não vamos tirar o mérito do merecimento dos caras. Afinal, eu cito Chitãozinho e Chororó, que é 50 anos, mais de 50 anos de carreira. Então, o repertório desses caras é incrível. Músicas bonitas, letras lindas, arranjos fantásticos. Então, esses caras sabem se apresentarem. Mas o que eu digo é que o cachê dessa gente é muito alto. Eu vou citar um como vítima. Desculpe, até o citado. Wesley Safadão. Eu vou citar apenas 3 apresentações dele aqui no Nordeste do nosso Pernambuco. No Agreste do nosso Pernambuco. 4 bilhões e meio, rapaz. 4 milhões e meio. Bilhões não, desculpe. 4 milhões e meio. Cada apresentação equivalente a 1,5 milhão de reais. É muito dinheiro para um país que tem o salário mínimo de 1.500. De no mínimo 8 horas por dia trabalhada. É uma judiação, gente. É uma judiação. Mas é isso aí, é o que o povo quer, é o que o povo pede, é o que o povo gosta. Enquanto isso, a nossa educação, eu não sei quem é que tem a coragem de ir nas redes sociais falar que a nossa educação aqui no Nordeste é a melhor. Sabemos que não é. Sabemos que não passa de uma maquiagem. Porque quando você está dentro de uma sociedade, se expressando junto com a sociedade, e vê a fala do povo, das crianças, dos adolescentes, você fala, essa é a educação do meu Estado? Selo de prata? Qual seria o mérito para receber da Unicef um selo de prata?
Sabe por que eu falo isso? Porque nós temos uma educação que não pode ver um feriado. É ver um feriado é emendado a semana toda. Cara, não tem lógica. Como é que você joga em redes sociais, que é a melhor educação do Estado, do país, vamos dizer até, e você vê o que você escuta no dia a dia, os absurdos. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Que fique bem claro. Mas não tem como uma sociedade de 0 a 10, a 20, de 10 a 20, não saber falar o português, a nossa língua mãe. Não tem como aceitar de 20 a 40 não ter feito o ensino médio. Então, onde é que está a educação? Mas o problema é da educação? Não. É que desde a década de 91, a educação no Brasil teve uma queda absolutamente destrutiva. Destrutiva. Destruíram a educação que tínhamos até 90. Não pode dar nota baixa para um aluno, não pode reclamar do aluno, ele tem que fazer o que quiser na sala de aula, o professor não pode reclamar. Imagina, o professor não pode corrigir. Reclamar, não, o professor não reclama. Se o aluno não quiser obedecer o professor está recebendo do mesmo jeito. É uma classe que eu defendo muito, professor. Eu nunca fiz anterior vídeos fazendo esse relato, mas eu defendo porque a minha vinda aqui nesse vídeo foi graças ao professor. É por isso que eu sei fazer um vídeo, eu sei me expressar, eu sei respeitar, porque na educação e na sociedade no geral, o respeito é o mínimo que podemos ter de um ser humano para o outro. A gente respeita as más administrações, estão lá porque foram escolhidos, mas administra muito mal. Nós respeitamos os direitos civis de todos, que é um direito de ir e vir, mas você não pode esquecer, quando chegar a minha vez, termina a sua. Não queira ter tudo que é direito. Eu vou dar um exemplo simples do Conselho Tutelar, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam vocês se dentro deste estatuto tem deveres e obrigação. Não. Só tem direitos. Tá errado, meu velho. Como é que você não tem que ter direitos, deveres e obrigações? Como não? Todo mundo aqui fora na sociedade não tem? Então, esse ECA, olha o nome, ECA, foi mal criado a coisa, mal planejado, mal trabalhado. Porque tinham que ter feito outras análises de o que é direito, de o que é liberdade, de o que é obrigação, de o que não é. Aí pegaram ECA, criança e adolescente tem todos esses direitos. Mas e onde que está a obrigação e os deveres? Não tem. Eu até saí da área dos gastos. Mas isso daí, no próximo vídeo, eu vou citar o valor que foi gasto no estado do Pernambuco, para vocês fazerem uma análise nos demais estados, quanto foi gasto também, né? Entendeu? Então é isso que eu falo. Em cima disso, já comemorando, das comemorações, aliás, desculpem, tem um vídeo nas redes sociais que está bombando. Sabe o que é? É o nosso senador da República, o famoso Pequena Área. Eu não preciso falar, né? É do baixinho, Romário. Senador da República esse, que gasta R$28 mil com postagem por ano do dinheiro público.
tem 31 funcionários à disposição dele. 21 no gabinete, no Senado, e 10 no seu escritório particular em Brasília, na cidade de Brasília. 31, cara. E quem paga esse salário desse povo somos nós, os pagadores de impostos. Lembra da peça teatral? E virou até filme também, Pagadores de Impostos? Então, somos nós. Olha, coisa linda. O senador da República, Romário, em pleno exercício, ele não tem o direito de estar lá? Tem. A Copa do Mundo é livre, para quem quiser ir. Mas ele está em pleno exercício. Aí eu pergunto, não tem um executivo em Brasília? Como é que permite um senador da República nos Estados Unidos sendo comentarista de futebol, fazendo uma boquinha como freelancer? Cara, ele precisa disso como senador da República? Você entendeu o erro que tem no Brasil? Agora, quase 50 mil de salário, mais os benefícios que são muitos. Esse ano somou mais de 100 mil reais de salário. E ainda, como se não fosse pouco, liberar o senador para ir para os Estados Unidos ser comentarista de futebol numa rede privada, ainda anteciparam o cacau natalino, o dinheiro do final do ano. Pô, nós estamos no final do ano, quase já, claro. Mas falta 5 meses. Então, por que antecipar a verba do Natal? Por quê? Para liberar de uma vez e ele ficar lá até o ano que vem? Não. Dia 5 para cá, ele vai ter que começar a vir embora, começar a andar e vir assumir o cargo em Brasília, como senador da República. E tem esse vídeo também que ele diz que fez tudo isso, chegou a Brasília pelo bem do trabalhador brasileiro. Ele cita até pelos nossos cariocas, aqueles que me confiaram o voto nas eleições para senador da República. Parabéns, cariocas. Vocês têm um senador exemplar. Romário, o baixinho da pequena área. Ficava estancado lá. Se a bola chegasse, fazia gol. Também se não chegasse, ele não ia buscar. Fazer o quê, né? Tem tantos por aí desse jeito. Essa é uma crítica ao nosso senador Romário, senador da República, que por ano custa para o brasileiro, nossos impostos, mais de 100 mil reais. Quem não quer ser senador? Até eu, pô. Por que não? Agora, nós temos que entender, eu não estou a defender o senador. Porém, sabemos que entre esses todos vida boa de Brasília, existem muitos que se escondem no meio da torcida, no meio das alas VIPs, dos camarotes, e estão lá também. Não é só o Romário, não. Tem deputado estadual, federal, estadual, tem governador, para tirar uma casquinha. É nesse meio comemorativo, mundialmente falando, que os políticos aproveitam para fazer tudo o que tem de errado no cargo deles. Tudo. Você imagina, você sabe o que é emenda parlamentar, né? É aquele documento como se fosse uma ordem de serviço que a presidência da República assina para eles ficarem nos gabinetes. Para quando vê uma cidade, ou um município, ou um estado precisando de uma verba, eles vão lá e... Mas por que tem que ficar com eles? Através de emendas. Por quê? Tinha que estar na União, no cofre do governo federal. Esse dinheiro não tinha que estar na mão de político. Porque a gente sabe o destino quando chega na mão do político. Esse dinheiro não volta para Brasília. Nunca vai voltar. Nunca. Então, esse segundo vídeo de hoje é justamente para isso. Para verem vocês o que acontece dentro da nossa política. Festa junina, junho São João,
Copa do Mundo, eleições, e como se não bastasse tanta comemoração, o ano que vem temos Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Que lindo, né, rapaz? Não que nossas meninas não sejam merecedoras, ou todas as seleções femininas do mundo merecem. Claro que merecem. Mas eu estou falando no efeito Brasil. É o efeito que isso causa para a nossa política, que já é uma miséria. Cara, não tem nem nome. Não tem nem nome. Porque nessa época, o que tem de dinheiro sendo lavado pelos poeiros, pelos esgotos, pelos canos, porque cena da Globo já passou rios e rios de dinheiro saindo assim pelo cano, né? Malas saindo de restaurante cheio, apartamento na Bahia, hein? 6 malas, a Polícia Federal ficou um dia para conferir o dinheiro que tinha nesse apartamento, com 6 malas na Bahia. Isso usando aquelas máquinas dos bancos chamados Selecontas, que contam o dinheiro rapidinho. Os federais passaram um dia para contar essas 6 malas na Bahia. Então imaginem, isso é coisa do Mensalão, Petrolão, Lava Jato, para não falar esses escândalos recentes, que é a coisa mais absurda do mundo. Um presidente da República que não está envolvido diretamente, mas sabe muito bem quem são os envolvidos. Porque o cara preside um país igual ao Brasil, não vem me dizer que ele não sabe quem são os safados. Ele sabe. Agora, vão citando aos pouquinhos. Porque se deixar estourar tudo de uma vez, aí sim vai ter que fazer igual meu nome é Enéas. Fechar o Congresso, fechar Brasília. Porque a vergonha ia ser tanta que a Corte Internacional ia ter que interferir. E seria o fechamento de Brasília, do Congresso, do Câmara Federal, de tudo. Se nós tivéssemos o conhecimento técnico de descobrir os podres de Brasília, nossa Senhora, 1/3 dos políticos brasileiros, ou quem sabe a metade, perderia os seus cargos milionários, os seus salários, as suas bonificações, que esse povo não toca de salário. Para quê? Eles têm os benefícios. Viagem, apartamento, vestiário, alimentação, combustível, motorista, segurança. Você acha que o Romário desce no aeroporto e vai para casa de táxi, Você acha? Pô, nem deputado estadual quer mais sozinho, vai de segurança, motorista particular, combustível do Estado, do povo, né? Porque é o povo que paga tudo isso. Isso é só uma parte, hoje, das mordomias que os políticos brasileiros têm em mãos. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi essa espetadinha no senador Romário. E a gente sabe que não é só ele que está lá. Tem muitos que estão lá vivendo essa vida de luxo com dinheiro público. A gente sabe. Através de empresas, através de emendas, através de CBF, através de Comitê Olímpico Brasileiro. Tudo isso. Tudo isso que eu citei faz parte. Porque senador da República, ele não foi eleito para estar numa Copa do Mundo fazendo comentários sobre futebol. Mesmo sendo quem é, Romário, baixinho. Ele foi eleito para trabalhar para o povo em Brasília, não nos Estados Unidos. E depois, quem é errado são outros políticos por aí, né? Não se esqueçam, para vocês assistirem mais vídeos com esses conteúdos bons, esclarecedores, explicativos, preventivos, que é aqui para nós, viu?
o nosso brasileiro é sofredor, mas não aprende mesmo. Não tá nem aí. Então, para os próximos vídeos, você não perder as publicações, que vão ser muitos e bons, se inscreva no meu canal, J maiúsculo, M maiúsculo e Elo. Tá? J Melo é o meu canal no YouTube. Ativa o sininho, compartilha, comenta e curte, para aumentar a legião de inscritos no meu canal. Ou segue-me, os bons, pelo Instagram, José Fernando de Melo, BR. Aí você me segue pelo Instagram. É o Instagram, o meu canal no YouTube. O que for melhor para você, fica à vontade. Venham os bons. Até a próxima.